Boa tarde a todos e todas. Quero iniciar cumprimentando os professores que foram examinar esse vídeo para a semana de monitoria, semana acadêmica. Começando apresentando, eu sou Vinícius Santos Costa, sou aluno de Ciências Sociais, bacharelado, estou no 7º período, e sou monitor de disciplina de Antropologia 4 com o professor Antônio Rafael. As minhas motivações são que, como eu coloquei, eu sou aluno de bacharelado, mas tenho como ambição maior a docência. Então, eu quero ser não só um pesquisador, mas também um professor. E eu vi nessa oportunidade de ser monitor esse momento onde eu poderia fazer de bom uso nesse sentido, né? Como eu coloquei, ter esse momento como vivência preliminar à docência. Bom, objetivos. Auxiliar na compreensão, entendimento, leitura da matéria, é um ponto que eu vou retornar no próximo slide. Confecção de trabalhos, né? E aqui eu estava pensando nos seminários, porque já me dei liberdade de falar de resultados aqui. Nesse momento, no semestre passado, os alunos trabalharam com seminários na última avaliação, e eu entendi ali, de fato, que a construção do seminário é um momento crucial, né, para o aluno poder, de fato, compreender a matéria. É o momento que ele vai estar em contato com a leitura e articular ali um saber que vai ser exposto e que os colegas precisam também aprender com eles. Então, auxiliar os alunos nesse momento de construção, principalmente dos seminários, né, mas também de outros tipos de trabalho, vejo isso como um momento muito importante e tem sido muito proveitoso também. E por último, me manter mais próximo possível dos alunos e do professor, porque me vejo numa posição liminar, né, onde eu estou ali, sou aluno também, mas também sou orientador dos alunos, me tiro dúvidas, mas não sou professor. Então, eu entendi esse momento, esse estado, né, do monitor, muito proveitoso, assim, nesse sentido de informar os alunos, né, o que o professor vai fazer, as dúvidas que ele não pode tirar, mas de conversar com o professor também sobre os alunos, o que eles estão achando da matéria, o que eles têm tido mais dificuldade, e acho que assim, cria um processo de aprendizado melhor. A metodologia, aí eu vou retornar ao primeiro ponto do slide anterior, que é a explanação dos textos e leituras dos alunos, porque entendo que muitas vezes a leitura de antropologia teoria clássica, antropológica, tem sido muito densa, né? Pode ser muito densa por vezes. Então, ler com os alunos, eu entendo como uma boa ideia, de fato, tem sido muito proveitoso, né? A gente separar 3 alunos leem o texto antes da aula e na aula a gente relê e a gente vai destrinchando e conversando tópico por tópico. Eu tenho um passado com antropologia visual, então para mim é dispensável, como eu coloquei no segundo tópico ali, né, o uso de imagens, de vídeos, né, até como recurso de linguagem, né, além dos textos que são de complementares, né. E por último, contato por e-mail, WhatsApp, eu tenho feito toda semana um encontro pelo Google Meet com os alunos, onde a gente consegue conversar assim mais à vontade, né, sem ter um tempo definido, sobre a matéria, sobre o conteúdo, tirar a dúvida e conversar sobre a prova, avaliação, e enfim, também tem sido muito proveitoso. Mas agora, falando propriamente dos resultados, né, na sala de aula, eu notei também no semestre passado, como monitor também, os alunos mais interessados não só no conteúdo da aula, mas com as dinâmicas, né, e não me refiro puramente às avaliações, mas também nas leituras, né? Se eles poderiam, por exemplo, nos trabalhos incluir uma leitura complementar, uma outra bibliografia, então alunos muito por dentro do conteúdo, né? E na aula, né, o meu plano de aula que eu coloquei, eu dei essa aula no semestre passado, e foi interessante porque é um assunto que tem tópicos que são subjacentes, que quando a gente foi conversar, depois da explanação, esses assuntos ganharam destaque, né? E são assuntos de fato muito importantes, que são sobre debate decolonial, anticolonial, de cosmovisão, articulação do Estado com grupos originários e da academia com outros saberes. E por fim, a minha perspectiva para o futuro é continuar auxiliando o professor e os alunos da melhor maneira possível e selar esse momento de aprendizado de maneira mais harmoniosa. Tem aqui as referências dos autores que eu usei no plano de aula, o James Clifford, que fala
sobre a autoridade etnográfica, e a Elizabeth Elliot, que eu usei como complemento. Então, eu encerro aqui minha apresentação. Fico por aqui. Um abraço a todos. Olá, boa noite. Meu nome é Alexandre Versosa. Eu estou como monitor do projeto de monitoria de Sociologia do Conflito e Sociologia da Violência. Os objetivos do meu projeto são os desafios do ensino da Sociologia do Conflito e da Violência. Esse projeto ele versava principalmente sobre as aulas de Sociologia da Violência. O texto trabalhado nessa aula foi o texto da professora Alba Zaluar e Ana Paula Alves Ribeiro, Teoria da Eficácia Coletiva e Violência, o Paradoxo do Subúrbio Carioca. E nessa aula o objetivo foi apresentar o que seria a teoria da eficácia coletiva. O conteúdo programático ele se refere a uma aula expositiva, intercalada com a participação da turma, a partir de debates e comentários para tirarem dúvidas dessas questões. Foi utilizado o computador e projetor na sala de aula, os slides e os demais materiais da aula foram disponibilizados no Google Classroom para que os alunos conseguissem acompanhar e debater, inclusive com resumo do texto já disponibilizado online. O conteúdo ele ainda se referia sobre a teoria da eficácia coletiva, de forma geral, nos Estados Unidos, e como essa teoria é construída no âmbito internacional, qual a importância de uma pesquisa de vitimização para a construção da teoria da eficácia coletiva, identificação da probabilidade dessa teoria no caso carioca. A pesquisa de vitimização ela apontou que com relação à teoria da eficácia coletiva, ela não se aplica ao caso carioca, porque a Alba Zaluar e a Ana Paula Alves Ribeiro vão trazer algumas questões sobre isso. Eu achei que foi interessante nessa aula foi observar como os alunos perceberam a aplicabilidade ou não dessas teorias norte-americanas a questões brasileiras, e a dificuldade de transpor essas teorias para a nossa realidade. Trouxe muitas dúvidas, gerou muitas questões em sala de aula, o que acabou cumprindo também com um dos objetivos da própria aula, que era problematizar a aplicabilidade da teoria ao caso carioca, ao caso do subúrbio carioca, a partir de um estudo de uma pesquisa de vitimização, por exemplo. Foi muito importante para a minha formação, essa construção. Essa aula foi muito interessante, os alunos foram muito participativos, apesar de já estarem fora do curso, a essa altura já terem concluído uma boa parte do que seriam as discussões do curso. E para mim eu acho que a monitoria agregou muito em casos de conhecimento, porque eu pude pensar como seguir a minha carreira, como direcionar a minha carreira acadêmica. Eu acho que essa forma de pensar é muito importante, porque traz algo muito bom para o futuro da monitoria, para os que pensam em seguir uma carreira acadêmica, que seria seguir a carreira na docência, e no meu caso, principalmente, despertou muito o meu interesse também por seguir a sociologia, Então acho que foi um passo importante, um processo importante, na minha carreira acadêmica, e para o futuro da monitoria também como um todo, E mais uma vez eu agradeço aí a disponibilidade dos senhores e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Boa noite. Olá, eu sou a Gabriela Magalhães Boaventura, graduanda no curso de História na Universidade Federal Fluminense, e eu atuei como monitora no primeiro semestre na disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, e agora no segundo semestre estou na disciplina de Historiografia. Eu sou responsável pelo projeto Formação em Função da História e seus Desafios na Era Digital, orientado pelas professoras Gisele Martins Venâncio e Gleide Sabina Ribeiro, no qual desenvolvi o trabalho que trata sobre as injúrias à história, os negacionismos na era digital. As disciplinas básicas de teoria da história são Introdução aos Estudos Históricos, Teoria da História e Historiografia, e são disciplinas de cunho teórico e metodológico que se dedicam à reflexão de como a história foi construída ao longo do tempo, como se tornou a disciplina no século XIX, seus métodos e a sua historicidade. São disciplinas bem complexas que acrescentam um maior significado ao saber histórico e, além disso, são essenciais para a formação do professor, porque a sua docência necessita também de uma contribuição teórica. O projeto tem o objetivo de oferecer ferramentas para se pensar nas transformações impostas pela era digital, tanto na vida social quanto no conhecimento histórico no século XXI, preparando assim os estudantes para os novos desafios encontrados atualmente no campo profissional. Sobre as minhas motivações para realizar a monitoria, primeiramente foi o interesse nas questões teóricas e metodológicas abordadas nas disciplinas de teoria da história, além do interesse em aperfeiçoar o meu conhecimento nessa área. Outra motivação é o fato de eu achar muito necessária a reflexão sobre os desafios enfrentados pela história atualmente na era digital,
E agora, falando sobre os objetivos, o primeiro é contribuir com a aprendizagem e auxiliar os alunos, né, dando mais segurança a eles na realização das atividades e provas, o que me leva ao meu próximo objetivo, que é a aquisição de experiência na docência, já que o meu futuro é numa sala de aula. A aquisição também de experiência no meio acadêmico, para futuramente continuar seguindo por esse caminho, e também oferecer suporte para o professor, ajudando na gestão da turma. Sobre a metodologia, em ambas as disciplinas eu acompanhei as aulas, estou acompanhando as aulas, e nós temos os encontros síncronos fixos na plataforma Meet 2 vezes na semana, para que a gente possa comentar as aulas e tirar as dúvidas. E além disso, o WhatsApp tem sido uma importante ferramenta até agora para facilitar a comunicação com a turma através de um grupo. E além dos encontros virtuais, eu também me disponibilizo para atendê-los todos os dias integralmente, de forma individual, através do meu e-mail ou do WhatsApp. Na turma de introdução, que era uma turma de primeiro período, eu frequentemente também disponibilizava como material de apoio links e vídeos que pudessem ajudá-los na formatação de trabalhos de forma correta. Bom, como essas disciplinas trabalham muito com essas questões acerca da cientificidade da história, da verdade histórica, que nos últimos anos passou a ser muito questionada, né, foi desenvolvido um material que consiste basicamente no levantamento de materiais que tratam sobre o negacionismo histórico com o objetivo de auxiliar os alunos em suas pesquisas, atividades, provas e trabalhos. E esse material contém uma diversidade de dissertações, artigos, filmes e podcasts que abordam esse tema tão atual e tão urgente de ser tratado, né, principalmente no momento em que falsos discursos ganharam tanto espaço através dos meios digitais. E eu planejei uma aula para a disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, principalmente porque esse tema foi muito trabalhado com a turma no semestre passado. Então, eu fiz uma aula cuja bibliografia é de autoria do historiador Fernando Nicolazzi, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se dedica justamente ao estudo dos usos políticos do passado, né, criticando fortemente aí as produções do Brasil Paralelo, que é um grande responsável por reforçar, através das suas produções, muitas dessas narrativas negacionistas. Como resultados parciais até agora, nós podemos observar a importância da mediação entre os alunos e o professor através do monitor. Muitos alunos têm essa dificuldade aí de se comunicar diretamente com o professor. E, além disso, os próprios alunos me deram feedback que se sentiam mais seguros para a realização das provas e atividades em geral, com a monitoria. E outra coisa observada foi um baixo índice de reprovação no semestre anterior. Dos 46 alunos que entregaram todas as atividades, apenas 4 precisaram de VS. E por último, agora uma questão pessoal, eu observei que a monitoria me proporcionou um desenvolvimento pessoal muito significativo, porque com o acompanhamento das aulas e a leitura da bibliografia novamente, eu pude observar muitos pontos que haviam passado despercebidos no primeiro contato com a disciplina. Bom, essas foram as referências utilizadas e eu agradeço imensamente a oportunidade. Meu nome é André Vitor, eu sou monitor de matemática financeira para os alunos do curso de processos gerenciais com ênfase em empreendedorismo. Começar falando pela minha motivação para ser monitor. Eu, desde o ensino médio, sempre tive grande facilidade para matemática, sempre foi uma área que eu gostava bastante. Participei de Olimpíadas de matemática, tive algumas boas posições em algumas edições e sempre fui bem voltado para essa área, por ser uma área que eu gostava e ter essa facilidade. Ao entrar na UF, no começo do curso, eu percebi que muitos alunos chegavam nas matérias que tinham matemática, principalmente a matéria de matemática financeira, eles chegavam com muita defasagem de ensino básico de matemática pelos colégios que eles frequentaram antes de chegar na faculdade, que hoje a gente ainda tem no Brasil uma defasagem muito grande no ensino de matemática no ensino médio e fundamental. E naturalmente, por essa facilidade que eu já tinha e por gostar da área, eu já acabava tirando dúvida desses alunos que acabavam chegando com essas dificuldades. O que já acabou estreitando essa relação com os alunos, inclusive alunos de outros períodos além do meu, de eu sanar essas dúvidas quando surgiam, através de alguém indicar e coisas do tipo. Quando abriu o processo para monitoria, né, logo demonstrei interesse, falei com o professor e acabei virando monitor. E hoje o meu trabalho na monitoria ele funciona basicamente para sanar as dúvidas que possam surgir dos alunos. O professor ele trabalha com a matéria dada semanalmente e ele tem uma apostila com exercícios sobre cada matéria de cada aula. Isso a gente recomenda que o aluno faça do decorrer da semana pós-aula os exercícios. À maneira que forem surgindo as dúvidas sobre essas matérias ao fazer os exercícios, eles entram em contato comigo, a gente consegue marcar aulas tanto presencial no espaço físico da UF quanto online para poder tirar essas dúvidas em atendimento individual ou coletivo.
A gente tem um grupo no WhatsApp com todos os alunos da monitoria para poder tirar dúvidas de uma maneira geral, porque muitas vezes a dúvida de um aluno acaba sendo de outro aluno. E também atendimento individualizado pelo celular também, no WhatsApp, para poder tirar essas dúvidas. Tirando essas dúvidas, a gente consegue fazer com que o aluno chegue na próxima aula, onde na disciplina de matemática financeira muitas das matérias elas são complementares, né? Elas vão se desenvolvendo ao longo do período. A próxima aula vai depender da aula anterior. Você faz com que o cronograma da matéria seja mais fluido para o professor. O aluno que fez a primeira aula consegue tirar todas as dúvidas que ficou na hora de fazer exercícios, então ele já chega na segunda aula com a matéria em dia e o professor não precisa ficar retornando a matéria anterior, então ele consegue seguir o cronograma. E para o aluno é melhor, porque muitas vezes o aluno acaba se sentindo desencorajado quando chega nas próximas aulas e ainda tem dúvidas anteriores travadas que acabam atrapalhando ele seguir com o entendimento da matéria. E além disso, a gente faz todo o período uma aula de ensino e ajuda de utilização da calculadora HP12C, que é a calculadora que a gente usa na matéria de matemática financeira, que acaba facilitando bastante a resolução da maioria das questões. E por ser uma ferramenta nova, muitos alunos não chegam sabendo usar e não se adaptam também à utilização. Então, basicamente, o método de trabalho é esse. A gente tenta tirar todas as dúvidas possíveis para poder facilitar o trabalho do professor, dando esse suporte a ele, e facilitar também o entendimento do aluno para que ele consiga seguir com o entendimento da matéria da maneira mais fluida possível. Olá, o meu nome é Ângela Maria Belém Buba Bravo. Eu tenho 24 anos e eu sou aluna da Faculdade de Turismo. Sou monitora da matéria Técnicas de Pesquisa em Turismo. Hoje eu vou apresentar para vocês como foi a minha experiência e o que é que eu fiz durante esse período e o período 2023.1 e contar para vocês um pouco da metodologia e recursos que eu empreguei. Projeto de monitoria pesquisa básica para o planejamento do turismo. Orientação da professora Cláudia Correia de Almeida Moraes. Minhas motivações principais para me tornar monitora foram as seguintes: iniciação à docência, contribuição para a comunidade acadêmica, paixão pelo assunto, pois a matéria técnica de pesquisa em turismo sempre foi a minha predileta. Com isso, temos um sentimento de realização quando eu me tornei monitora, além de reforçar meus conhecimentos na matéria e aprender em conjunto, pois acredito que a monitoria é uma via de mão dupla. E, claro, tendo um desenvolvimento pessoal que leva à mão o currículo acadêmico e profissional enriquecido. Bom, os objetivos da monitoria: prestar auxílio constante aos alunos, mediação entre a professora Cláudia e alunos, tendo assim um aprimoramento da qualidade do ensino, tendo um feedback constante dos alunos que é repassado para a professora Cláudia, ajudar os alunos a consolidar e reter conhecimento e redução da evasão. A metodologia empregada. Bom, primeiro identifiquei a necessidade do aluno, tendo, assim, um espaço para monitoria online com horários flexíveis que se adequam ao trabalho e compromissos dos alunos na semana. Além disso, participação em aula ativa da monitora, ou seja, eu, grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação e a criação de um Trello, uma ferramenta visual online. Nesse Trello contém aproximadamente de 90 a 95 páginas, mas essas páginas estão subdivididas em tópicos, os tópicos mais relevantes da matéria. Eles não foram feitos só quando eu virei monitora. Eu fiz esses resumos quando eu era aluna da matéria. Quando eu era aluna, eu comecei a compartilhar esses resumos que eu tinha da matéria com os meus colegas da turma. Eu vi que esses resumos facilitaram a vida deles. E assim, quando eu me tornei monitora, comecei a compartilhar isso com os meus alunos da monitoria, tendo assim, com essa ferramenta visual online, muito mais atrativa, posto que lá é só resumos e mapas semânticos e mapas mentais. Bom, além disso, a gente teve uma viagem técnica para Volta Redonda, que eu vou falar um pouquinho mais para frente nos resultados parciais. O plano de aula foi tema pesquisa de gabinete, categoria equipamentos e serviços, e o objetivo da aprendizagem foi esclarecer o que é uma pesquisa de gabinete no contexto da pesquisa do inventário da oferta turística, pois no semestre 2023.2, ou seja, o semestre atual, a gente vai para uma pesquisa de campo presencial para a Ilha de Paquetá. Então, o aluno precisa entender como que essa pesquisa de campo vai ser feita, mas tendo a nossa pesquisa de gabinete, que é a etapa que antecede a pesquisa de campo. Com isso, ele conhecer os materiais, métodos, fontes e equipamentos usados para realizar esta etapa da pesquisa, ou seja, de gabinete, e realizar na prática exercícios para que os estudantes possam se familiarizar. A aula foi dividida em aula teórica, a metade, e a outra metade só aula prática.
Com isso, temos os resultados parciais, com o plano de aula elaborado, experiência básica em docência, dinamismo na hora da monitoria e tendo alunos engajados com a matéria. Bom, a viagem técnica para Volta Redonda de duração de 3 dias. Na matéria técnica de pesquisa, todo semestre se trabalha o projeto do inventário da oferta turística, tanto a teoria como a prática. Como monitora, acompanhei 2 turmas, 2023.1 e 2023.2. No primeiro semestre, estudamos a contextualização turística sobre Volta Redonda e fez-se o levantamento da pesquisa de gabinete. Na turma atual, 2023.2, acompanhei como monitora 4 alunas da turma que participaram no projeto de extensão Ações para o Desenvolvimento de Volta Redonda, aplicado à matéria. A minha aula foi dada no contexto 2023.2 sobre a pesquisa de gabinete, pois além do contexto teórico, conseguir contar para a turma a minha experiência como pesquisadora, tendo a intervenção dessas 4 estudantes que foram para a Volta Redonda. Com isso, temos o nosso feedback dos alunos. Eu vou ler aqui para vocês um que eu acho que vai complementar muito minha fala desta apresentação. A Viviane disse assim: a monitoria sobre a pesquisa de Volta Redonda foi muito boa. Para mim, que nunca tinha feito pesquisa de campo de gabinete. A monitoria ajudou bastante e deu sim para absorver o conteúdo sobre a pesquisa e levar para a prática. Com a pesquisa de campo, dá para perceber o quanto a pesquisa de gabinete é importante ser feita corretamente, para quando chegar na parte do campo, não ter tanta falta de informação ou incrementar as que já temos. Com esse feedback, eu encerro a minha apresentação e fico muito grata pelo tempo e pela assistência. Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius Mendes Ferreira e eu sou monitor de programação de computadores 1. No meu tempo de monitoria, eu vivi uma experiência melhor do que eu podia imaginar. Ajudei diferentes pessoas com dificuldades em tópicos variados. E o sentimento de ver esses alunos realmente aprendendo e evoluindo graças à minha ajuda é uma felicidade genuína, verdadeira. A experiência que eu ganhei durante esse período foi algo impagável. E dentre os vários assuntos de programação, o que mais me trouxeram dúvidas ao longo desse período foi sobre matrizes. Matrizes é um tópico realmente complicado, mais complicado do que os outros, mas ainda não é impossível. Matriz nada mais é que um conceito de matemática, e a gente tem que pegar esse conceito de matemática e passar para a programação, para Python. Às vezes pode parecer muito difícil, porque para você conseguir manipular a matriz e resolvê-la, você tem que ter muito firmado os conceitos mais básicos de programação, como condição e principalmente repetição. Sem o for, fica impossível você resolver qualquer questão. Impossível de verdade. Então é por isso que às vezes as pessoas vêm com uma dúvida muito grande, ou vêm com muito desespero, e não sabe fazer, e está desesperado para a prova, e aí não sabe matriz, só que às vezes a pessoa não sabe esses conceitos básicos, e aí realmente fica muito difícil entender a matriz. Só que tendo isso já bem estabelecido, resolver aprender matriz é muito tranquilo. Então, durante esse tempo, eu desenvolvi uma lista de exercícios que eu fazia com os alunos, caso eles não tivessem alguma questão separada, ou não tivessem alguma questão específica do professor que queria que eu resolvesse, e aí eu resolvi alguma da lista, para exercitar, né? E aqui na lista tem várias questões sobre diferentes tópicos, como funções, strings, listas e, obviamente, matrizes. E uma dessas questões de matriz é a minha questão número 3, que eu vou mostrar a solução rápida dela aqui. E o primeiro passo para você resolver qualquer questão é, obviamente, você ler com calma. Então, vamos lá. Faça um programa que leia uma matriz M por M e imprima a maior soma entre os elementos da diagonal principal ou da diagonal secundária, que é a diagonal inversa. Então, beleza. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter uma matriz, pode ser 3x3, 2x2, 4x4, e a gente vai ter que somar os elementos da diagonal principal, que é esta daqui, e comparar com a diagonal secundária, que é esse daqui, e ver qual é maior. Qual for maior, a gente printa na tela. Então, vamos lá para o código mostrar. Já deixei ele preparado aqui, que não é nada, nenhum monstro, nada impossível, coisas que todo mundo já viu, que é aqui você criando a matriz, aqui você vai criar uma lista, né, chamada linha, que é uma linha, você vai inserir a linha na matriz e vai resetar essa linha, colocar os números numa nova linha, inserir na matriz, resetar a linha, colocar os números na nova linha e inserir na matriz. Assim que você cria a matriz e recebe do usuário. Então, de feito isso, a gente pode partir para as somas, que está aqui. A primeira é a soma da diagonal principal de uma matriz, que são quando os índices forem iguais. Se a gente pegar aqui, passando os índices de uma matriz 3x3, aqui eu escrevi como os índices, aqui é 0, 0, 0, 1, por diante. Da diagonal principal, a gente consegue ver que são os índices 0, 0, 1, 1, 2, 2, e assim por diante, 3, 3, 4, 4. Então, a soma dos elementos de linha e coluna I, 0, 0, 1, 1, 2, 2, é a soma dos elementos da diagonal principal,
E no for é uma variável, né, que soma 0, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, desse exemplo, para no 2. Então, soma os 3 elementos da diagonal principal. A diagonal inversa, a diagonal secundária, pode ser mais difícil, às vezes é mais chato. Só que ao invés de a gente contar 0, 1, 2 na coluna, a gente vai ter que contar 2, 1, 0. Só que a linha continua indo, 0, 1, 2. A gente aqui, ó. A linha vai 0, 1, 2, mas a coluna vai 2, 1, 0. Como é que a gente faz isso? A gente escreve m-1 menos i. Por que m-1 menos i? No nosso exemplo, m-1 menos i é a mesma coisa que 2, que é 3 menos 1. 2 menos i, 2 menos 0 é 2. 2 menos 1 é 1. E 2 menos 2 é 0. Então você escreve m menos 1 para você pegar o elemento mais da direita. A coluna, o índice da coluna mais à direita. Que nesse caso é 3 menos 1, que é 2. E depois você vai subtraindo o i, para você pegar esse elemento mais à direita e ir subtraindo de 1 em 1 até o mais da esquerda. Então assim você soma a diagonal secundária. Para acabar, é só comparar os dois num if e printar a maior. Vamos escrever aqui o exemplo que eu mostrei no Paint, que a primeira linha é 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Printou a soma 16. Se a gente tiver aqui, realmente 2 mais 5 mais 9 dá 16. E a diagonal da i secundária dá 3 mais 5 mais 7, que dá 15. Então o número printado foi 16, que é realmente o número maior da soma. Então tá certo. Enfim, muito obrigado a todos pela atenção. Essa foi a minha apresentação. E espero que eu tenha ajudado a entender um pouquinho mais sobre matrizes. Bom dia. Olá, meu nome é Gabriel Mena, sou aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo, estou cursando atualmente o 6º período e sou monitor da matéria de Arquitetura, Urbanismo e Sociedade do 1º período. A matéria é ministrada pelas professoras Maria Lúcia Borges e Ricarda Lucília Tavares, e o nome do projeto de monitoria vigente é Arquitetura, Cidade e Vivências, Reconstruindo Conceitos. Eu estou gravando esse vídeo nesse ambiente de uma maneira proposital, justamente para explicar também um pouco do porquê e do que consiste esse projeto de monitoria. Ele é muito baseado na vivência que eu tive enquanto aluno da matéria, que se passou nesse ambiente virtual. Durante a experiência como aluno da disciplina, me envolvi muito pessoalmente com as atividades. As experiências que compartilhei com a turma foram fundamentais para a fixação do conteúdo, assim como as que foram compartilhadas pelos colegas comigo. Pude compreender, através de minhas e outras vivências, coisas das quais não conseguia ser consciente por conta própria. O primeiro contato com as noções introdutórias da arquitetura e urbanismo foi assim. Tal processo de epifania, que me deixou maravilhado, me motivou a querer reproduzi-lo aos próximos. Dessa forma, como monitor, meu objetivo foi mapear e incentivar essas manifestações dos alunos, torná-los conscientes do processo que estão passando, demonstrando que são frutos da arquitetura e do urbanismo na prática, que para teorizar basta racionalizar sobre suas vivências, que por vezes podem ter ideia do que acontece no macro, sendo necessário antes somente se atentar ao micro, que podem ter noção de diversos conhecimentos, somente não serem autoconscientes de tais. O objetivo, então, é reforçar os propósitos das atividades já realizadas na disciplina, ou seja, indicar diferentes perspectivas e possibilidades de observação e análise da cultura e da cidade, de seus conceitos básicos, principalmente a partir de experiências próprias. Além disso, sobre como determinados conceitos podem ser validados ou questionados, demonstrando como a expressão das vivências pode atuar nessa compreensão. Portanto, o objetivo é contribuir para que os alunos se tornem conscientes do processo de aprendizagem, aguçando um olhar crítico para capacitá-los a concordarem ou discordarem de conceituações prévias, ou, até quem sabe, a reconstruir conceitos. Durante o semestre, a ideia é registrar e incentivar expressões realizadas pelos alunos em cada atividade de aula. No início de 2023.2, foi aplicado um formulário online junto aos alunos ingressantes, que ainda iam cursar a disciplina, e aos que ingressaram em 2023.1, ou seja, aqueles que já haviam cursado a disciplina, acerca de 3 conceitos: arquitetura, cidade e cultura. Isso foi feito a fim de traçar um paralelo entre as opiniões dos alunos e os conteúdos da bibliografia utilizada. Os livros O que é Arquitetura, de Carlos Alberto Cerqueira Lemos, O que é Cidade, de Raquel Nick, e O que é a Cultura, de José Luiz dos Santos. A intenção é demonstrar que o conhecimento de determinados conceitos pode ser inerente à experiência, sendo somente necessário externalizá-lo. Também, ao início de cada semestre, foi aplicado um outro formulário, este para coletar informações mais detalhadas sobre os estudantes inscritos, a fim de orientar o planejamento das atividades acadêmicas. Desta troca de informações, foram organizados 2 dias de seminários no fim do semestre, em que pude ter a experiência de avaliar. Também desta troca, e aqui vale abrir parênteses ao fato de a partir de 2023, 10% da carga horária do currículo do curso ter que ser dedicada a atividades de extensão, foi organizada uma série de atividades associadas a um território específico e seus moradores. No caso, a Ilha de Paquetá, que foi sugestão de um aluno por ser uma vivência remota de sua infância. Assim, como preparação para essa atividade, foi realizada uma palestra com Niterói de bicicleta, representado pelo seu coordenador Felipe Simões, aluno egresso da EAL. A temática de ciclomobilidade muito se relacionava com a visita externa, pois, como se sabe, em Paquetá não ocorre o tráfego de carros, somente de bicicletas.
E pudemos atestar isso. Circulamos por Paquetá em um roteiro planejado por mim e minha parceira Isa Ramos, em que passamos o dia inteiro na ilha. Pela manhã, fomos recebidos excepcionalmente em dia de semana na casa de José Bonifácio. Durante a tarde, pensamos em um roteiro que passasse por toda a ilha graças à utilização das bicicletas, colocando assim em prática a ciclomobilidade. Outra vertente da proposta de monitoria é reforçar e complementar os conteúdos a partir da indicação de manifestações artísticas que possam ser associadas a cada aula e ou atividade, como apoio à aprendizagem e estímulo à interação e reflexão. A disponibilização de manifestações artísticas, como letras de músicas, que ao mesmo tempo relatam experiências pessoais e se relacionam com os temas das aulas, torna mais evidente como vivências, mesmo que por vezes triviais, podem ajudar a refletir sobre questões complexas. Assim, pela elucidação de como os relatos registrados em músicas podem somar ao conhecimento, demonstra-se como isso pode ser feito analogamente pelos alunos. Os alunos serão incentivados e esclarecidos de como expressar suas vivências nas cidades e têm um propósito a ser explorado. Ainda, falando dessa interdisciplinaridade de conteúdos relacionados, o filme Uma História de Amor e Fúria também é utilizado no decorrer do semestre. Uma aula é dedicada para seu debate, através de dinâmicas e perguntas ministradas pela monitoria. Os resultados parciais da proposta de monitoria podem ser observados aqui nos conteúdos apresentados ao longo do vídeo e também no formulário aplicado para atendimento dos objetivos de plano de aula, planejada para acontecer no segundo semestre de 2023. Fazendo agora uma breve avaliação desse processo de iniciação da docência, que é a monitoria e o motivo de eu participar do projeto, tem sido muito bom e positivo estar do outro lado e entender um pouco melhor como funciona a metodologia de ensino e os processos de aprendizagem. Era algo que eu almejava e queria, e eu espero ter conseguido passar um pouco de como está sendo aqui nesse vídeo, que nada mais é do que um relato da minha vivência como monitor. Obrigado à atenção de todos e até mais. Olá, eu sou a Larissa Lima, monitora da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral Aplicado 2, do Departamento de Ciências Exatas da Escola de Engenharia. Sou orientada pelo professor doutor José Luiz Lizar Bichira. Essa é a minha apresentação para a 25ª Semana de Monitoria da UF. Sou graduanda do Bacharelado em Engenharia Mecânica, estou atualmente no 4º período e sou monitora pelo 2º ano consecutivo. Eu fui monitora da disciplina de Cálculo 1. Introdução. Meu projeto de monitoria se chama Como Resolver Problemas de Cálculo 2, Roteiros e Normas, e envolve tudo relacionado à disciplina de Cálculo 2. Ela é indicada para alunos a partir do 2º período que já tenham cursado os pré-requisitos. Há abrangência de 5 engenharias diferentes que são divididas em 2 turmas. As motivações para eu ser monitora do projeto de Cálculo 2 são dar continuidade às monitorias de cálculo, dando ênfase ao Cálculo 1 em 2022 e Cálculo 2 em 2023, minha afinidade particular com as disciplinas de Cálculo 1 e 2, o desenvolvimento de habilidades interpessoais através da troca de experiência diária com os discentes, que é tão importante, e dinamizar a experiência acadêmica dos discentes para que eles tivessem um apoio diferenciado complementar às aulas. Os objetivos da monitoria são fomentar o engajamento dos discentes em relação ao Cálculo 2 e a motivação deles ao cursar essa disciplina, estimular a capacidade de resolução de problemas matemáticos e tudo que envolvem, apresentar novas formas de aprendizagem dos conteúdos que são diferentes das tradicionais e ampliar o total de discentes aprovados. A metodologia utilizada na monitoria inclui uma carga horária semanal de 12 horas, dividida igualmente entre aula, planejamento e atendimento remoto. Nossas aulas presenciais são 3 vezes por semana, com constantes revisões dos pré-requisitos da disciplina, principalmente sobre geometria analítica e cálculo 1. Temos exposição de conteúdo e resolução de exercícios, sempre visando a necessidade diária dos discentes. E antes das avaliações, eu promovo aulões de revisão de 3 horas para que os discentes possam ver de uma vez todo aquele conteúdo. Eu busco aplicar formas de metodologia ativa para que o estudante não tenha apenas um aprendizado passivo, mas sim que ele comece a construir a sua própria base de conhecimento. Uma dessas formas é o convite para que eles voluntariamente resolvam exercícios na lousa, podendo assim implementar o que viram na monitoria. Eu disponibilizo para todos os discentes um drive com os materiais da monitoria e, por fim, nós temos um grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação com avisos e retiradas de dúvida.
Os resultados parciais. É importante destacar que em 2023.2, os dados foram coletados apenas até a gravação do vídeo e não havia avaliações e aprovação. Nós tivemos 30 monitorias presenciais em 2023.1 e 13 em 2023.2, com 25 discentes presentes em 2023.1 e 39 em 2023.2, que tende a aumentar até o fim desse período. A taxa de aprovação entre aqueles presentes foi de 64%, sendo que o total de aprovações da disciplina é de 36%. Então, nós podemos perceber o quanto a monitoria foi um diferencial complementar para essas aprovações, sendo 77% maior do que o total da disciplina. Os discentes foram destaques em suas turmas, estando entre os maiores rendimentos. E aqui ao lado, eu tenho feedbacks que para mim são um marco no trabalho que eu venho desempenhando nas monitorias. Os discentes me enviaram assim que o período terminou. As referências que eu utilizo. Eu gostaria de terminar com uma frase de Paulo Freire que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Muito obrigada! Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos Eduardo, sou o monitor da disciplina de Contabilidade Societária 1. Eu estou na UF desde 2020, estou no 7º período e eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje um pouco da minha jornada como monitor dessa disciplina. Bom, falando um pouco das motivações e objetivos, eu entrei na monitoria porque eu queria aprender um pouco mais sobre esse processo de docência, de como as coisas são feitas, planejamento de aulas, como os professores corrigem as provas e como tudo isso é feito. E também porque eu acredito que quando a gente está numa universidade tão renomada como a UF, a gente tem que fazer tudo que ela tem a oferecer, como por exemplo o projeto NAF, do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que eu também fiz parte. Eu acho que é uma experiência muito enriquecedora. E o meu objetivo como monitor era passar o conteúdo para os alunos de uma forma mais didática, de forma com que eles passassem a se interessar mais pela matéria, pela disciplina. Bom, com esse objetivo em mente, de fazer os alunos aprenderem a disciplina de forma mais didática e mais divertida, eu e a professora Mariana pensamos em elaborar um game, um jogo de tabuleiro e de cartas, que os alunos se desafiavam e faziam perguntas uns para os outros, em relação, claro, à disciplina. Bom, agora vocês devem estar vendo um pouco dos componentes desse jogo, e o jogo basicamente se constitui em um grupo de alunos fazer uma pergunta para o outro grupo de alunos, e caso o grupo acerte, eles andam casas nesse tabuleiro. O resultado ficou muito legal, muito interessante, a resposta dos alunos foi muito boa, e acredito que isso causou muito interesse dos alunos pela matéria. Bom, quanto aos resultados, vocês podem ver aí por alguns relatos de alunos que a experiência deles foi muito positiva, eles se interessaram bastante e a grande maioria tinha alguma coisa a acrescentar em relação a feedbacks para melhorias do jogo, em relação às questões, em relação a design, em relação a mudanças nas regras mesmo. Então eles se interessaram bastante e acredito que foi um resultado muito positivo. Bom, em relação às referências, eu tenho como referência a contabilidade introdutória do Udicibus e principalmente o CPC, os pronunciamentos contábeis. Eles foram a base de tudo assim para elaborar as questões do jogo. E, bom, tudo isso foi feito junto à professora Mariana, que me auxiliou muito no processo.
E também como inspiração dessa ideia, tem o jogo Perfil da Grow, que é um jogo também de perguntas gerais, só que aí é um formato em grupos. Eu fiz ele em formato de grupos, só que voltado para a disciplina. Olá, meu nome é Thaís Soares Sintra e eu sou monitora de programação de computadores nesse ano de 2023. Eu estou aqui através desse vídeo para comentar um pouco de como funcionam as minhas monitorias. Bom, eu ofereço durante a semana 3 monitorias e cada monitoria ela tem a duração de 2 horas. A frequência dos alunos está muito relacionada com a data da prova. Então, quanto mais próxima a prova está, mais eles voltam a frequentar as minhas monitorias. Bom, a disciplina de programação de computadores, ela leva o aluno até o primeiro contato com a elaboração de código, né? E eles têm contato também com conteúdos como operadores, estruturas de decisão e repetição, vetores e matrizes, e mais para o final da disciplina, eles têm contato com ponteiros, arquivos e funções, que são os 3 conteúdos que eles mais têm dificuldade. E eu me preparo para cada monitoria lendo os slides que o professor usa, né, na sala de aula para explicar o conteúdo e também fazendo os exercícios que ele propõe no final de cada slide, pois na maioria das vezes são os exercícios que os alunos levam, né, para poder tirar dúvida. Quando o aluno ele chega na minha monitoria, eu pergunto para ele se é uma dúvida no exercício, então se é uma dúvida do erro de código ou uma dúvida bem pontual, ou se é a dúvida no conteúdo. Se for uma dúvida no conteúdo, eu abro o slide do professor e explico novamente toda a parte ali que o aluno está com dúvida. E aí depois eu auxilio na resolução de algum exercício daquele conteúdo, para assim o aluno entender melhor, né, e fixar aquela parte. Como métrica, eu posso falar e afirmar que eu tive em média 10 alunos no período de 2023.1. Então, 10 alunos eles frequentavam ali pontualmente perto da prova. E nesse período de 2023.2 eu ainda não tive nenhum aluno presente na minha monitoria. No período de 2023.1, 7 alunos eles passaram direto na disciplina. 2 alunos eles desistiram da disciplina por conta de outras disciplinas que eles estavam sobrecarregados, e um aluno ele reprovou, mas esse aluno ele não frequentava muitas disciplinas, foi muito pontualmente, e ele chegou a fazer VS, só que não obteve a nota 6 para passar. Então, assim que funcionam as minhas disciplinas, essas foram as minhas métricas. E eu acredito que eu consegui auxiliar, né, nas dúvidas dos alunos. Então, é assim que funcionam as minhas monitorias e eu agradeço. Olá, meu nome é Misael, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Química da UF, em Volta Redonda. Eu sou monitor de Química Geral e essa é a apresentação do nosso projeto Melhorando a Aprendizagem de Química Geral, com o trabalho do monitor orientado pela professora Juliane. Então, primeiramente, falando rápido sobre a disciplina de Química Geral, é uma disciplina de início de curso, né? E a gente enfrenta uma série de dificuldades com essa disciplina, porque é uma disciplina extensa, com bastante conteúdo, já que ela visa criar condições de o aluno continuar o restante do curso, né, nas demais disciplinas, e essas dificuldades estão geralmente relacionadas com os conhecimentos prévios dos estudantes, a grande quantidade de conteúdos e a falta de rotina, essa mudança de ambiente do ensino médio para o ensino superior. Então a gente tem essas dificuldades associadas ao estudo da disciplina de Química Geral. Pensando nisso, nós traçamos os objetivos da monitoria para esse ano, que são principalmente estimular a participação dos alunos, auxiliar nessa transição e facilitar a aprendizagem através de atividades mais dinâmicas. Então, pensando nisso, nós idealizamos algumas atividades, como essa clássica construção de moléculas com jujubas.
pensando no auxílio que o uso do material concreto pode trazer para esse tipo de conteúdo, e principalmente os laboratórios e os ambientes virtuais que foram o foco das atividades de monitoria, e o espaço que a gente usou para a aula do monitor para desenvolver o tema do equilíbrio químico, né? E a gente escolheu esse tema por conta da dificuldade que os estudantes geralmente apresentam, em uma certa até resistência a esse conteúdo, e os objetivos de aprendizagem para essa aula, então, era desenvolver o raciocínio lógico e o pensamento científico dos alunos decorrentes do processo investigativo, porque a gente pensou numa atividade onde os alunos tivessem um pouco mais de protagonismo, então eles poderiam participar mais desse processo de forma não tão passiva, através de um processo investigativo. E nós sempre priorizamos os aspectos qualitativos do equilíbrio químico para que eles pudessem aprender melhor esse conceito, para então fazer correlações com os aspectos quantitativos. Então, a atividade se deu nesse ambiente virtual da GRASP, em que a gente pode criar realmente um espaço investigativo para eles. Então, nós tivemos um problema, que era a análise do equilíbrio do cloreto de cobalto em água, e a investigação se dá por essa alternância entre os questionamentos orientadores que eles teriam que pensar e responder e formular hipóteses, e o laboratório virtual, em que eles, após a formulação das hipóteses na primeira questão, eles iriam em seguida testar essas hipóteses a partir dos experimentos, utilizando esse laboratório virtual da Chem Collective, e em seguida eles voltariam para o ambiente virtual, né, para o questionário, e confrontariam essas ideias, né, o que eles pensaram antes, o que eles observaram, criariam argumentos, né, entre eles, para justificar o que foi observado, se a hipótese estava correta, se não estava, e aí eles colocariam isso, então, como resposta ao questionário. Eles poderiam lá retirar os dados de concentrações para trazer para o cálculo das constantes de equilíbrio. Então, a gente tem essa transição do qualitativo para o quantitativo, de modo que eles consigam perceber, através da constante de equilíbrio, a extensão com que a reação se realiza, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, usando, por exemplo, o Excel, né, estimulando essa organização e essa forma de trazer os dados. Por fim, eles tiveram um questionário em que eles iriam aplicar esses conceitos que eles tinham construído até aqui no espaço investigativo, relacionados ao equilíbrio e ao princípio de Le Chatelier, apenas para fins de fixação mesmo. Depois nós fizemos uma pesquisa com eles e a gente teve resultados bem positivos em termos do retorno deles, né? Eles acharam bem interessante o tipo de atividade que a gente realizou ao longo do semestre, e também a atividade da aula do monitor. Eles enfocaram principalmente nessa questão de conseguir visualizar melhor os conceitos, porque são geralmente conceitos muito abstratos, que requerem esse grau de abstração maior para poder compreender o conceito, e essa visualização que o ambiente virtual trouxe foi bem positiva para eles. Dos alunos na turma, que nós tínhamos 39, desses 39, 9 foram aprovados, e 7 desses aprovados eram assíduos nas atividades de monitoria. E a gente também observou uma frequência em relação ao ano anterior, nesse primeiro semestre de 2023, esse aumento significativo na frequência dos alunos em função da realização dessas atividades. Ainda não é um aumento muito grande, é um trabalho contínuo que a gente precisa melhorar para os próximos anos, para trazer cada vez mais alunos para os atendimentos e melhorar cada vez mais o rendimento na disciplina de Química Geral. É isso, muito obrigado.